dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bom dia também a você que está nos visitando nesta manhã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. É uma alegria poder estar com vocês nesta manhã para celebrarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento dizer para os amados irmãos das nossas atividades, pois todas elas estão em funcionamento. Tem sido um tempo muito precioso quando nós estamos exercitando a compaixão e graça através do projeto A Cesta do Amor. Esse projeto que tem alcançado muitas vidas, muitas famílias têm sido abençoadas. Muitas cestas foram entregues na última semana e nós louvamos a Deus por todos aqueles que têm contribuído. Se você deseja contribuir com este projeto, você pode fazê-lo entregando o seu donativo ali na igreja, no horário comercial, ou também você pode entregar a sua oferta na conta que aparece aí embaixo no seu vídeo. Então é um tempo muito especial quando o Senhor nos levanta a ir ao encontro daqueles que mais necessitam nesse tempo. Então estejam conosco nessa campanha, A Cesta do Amor. Queremos dizer também aos queridos que os nossos pequenos grupos multiplicadores estão todos em funcionamento e nós louvamos a Deus por cada líder, cada líder que tem se esforçado, tem buscado agregar aqueles que faziam parte ou fazem parte do seu pequeno grupo. Mas se você ainda não faz parte de um pequeno grupo e deseja fazê-lo, procure a coordenadora Andresa. O contato da mesma aparece aí também no seu vídeo e assim você vai poder ingressar em um pequeno grupo. É um tempo muito especial, um tempo maravilhoso de comunhão e nós louvamos a Deus por cada pequeno grupo que está em funcionamento. Outros virão ainda, nós então assim já estamos preparando novos líderes para assumir outros pequenos grupos. Deus assim então nos abençoe e nos mantenha em comunhão. Quero também lhes falar sobre a Escola Bíblica Discipuladora. Meus queridos, é um tempo muito especial. Algumas estão acontecendo online, outras estão recebendo as lições e isso tem feito e tem contribuído para a edificação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegando também um gancho aqui, quero lhes dizer que nós também estamos em plena campanha de leitura da Palavra de Deus. Que você possa também estar, se você entrou nessa campanha, atrasou alguns dias, esse é o tempo de você recuperar e avançar na leitura da Palavra de Deus. O IBP Kids também está em pleno funcionamento e nós louvamos a Deus por tudo que tem acontecido, pelos professores que têm se desenvolvido, e começamos aí uma nova série, que você possa também acompanhar. Tem acontecido sempre aos finais do culto da manhã e é um tempo de edificação para as nossas crianças. Então não deixe a sua criança de fora nesse tempo de acompanhar as atividades do IBP Kids, Meus queridos, nós precisamos atentar, e estamos atentos, isso é uma verdade. Nós estamos sempre em oração. Tem sido um momento muito especial após os nossos cultos, quando nós estamos ali no Instagram, tendo 1 hora de oração ao Senhor, de intercessão. E como nós temos visto a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, na vida daqueles que têm sido mencionados ali naquele tempo de oração. Então nós também estamos com um tempo especial de oração na igreja. Acontece todos os dias, nos horários de 6 da manhã, às 13 horas e também às 21 horas. Faça parte, se engaje nesse exército de oração para que mais e mais possamos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Meus queridos, estamos trabalhando, a igreja continua funcionando e também estamos fazendo reformas na igreja, já preparando a igreja. Pastor Abimael tem acompanhado de perto as reformas da igreja e você também pode estar ali na reforma. Aliás, você já está na reforma quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta. É tempo também de você, se desejar, fazer uma oferta especial para a recuperação, para as reformas que estão acontecendo na nossa igreja. Você, depois que fizer essa sua oferta, você pode identificar como? Enviando esse comprovante para a tesouraria da igreja, ou para mim ou pastor Abimael, para que possamos identificar que essa sua oferta ela é destinada para as reformas que estão acontecendo na nossa igreja. Meus queridos, no último domingo nós tivemos um tempo muito especial, que foi o lançamento da nossa campanha de missões estaduais. Eu creio. Esse é o tema da nossa campanha. Você pode contribuir também com a nossa campanha,
orando ao Senhor, né? Fazendo contato com os missionários, com os campos missionários, né? Dessa forma você vai estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Você também pode contribuir com a sua oferta. Eu louvo a Deus por aqueles que já contribuíram, que já disseram assim, eu estou aqui, eu estou segurando as cordas aqui, né? Você pode fazer a sua oferta e também me enviar o seu comprovante para que nós possamos identificar, né, essa sua oferta pela campanha de missões estaduais desse ano de 2020, tá certo? Então agora eu quero encerrar dizendo para os amados irmãos que no culto da noite nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Já prepare os elementos, o pão e o vinho, né? Porque logo mais à noite nós estaremos celebrando essa ordenança do Senhor, esse memorial ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesse momento orar ao Senhor e nos preparar para tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite, né? Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer e bendizer por esse dia nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos dando discernimento, sabedoria. Continua, Senhor, dirigindo os passos da Igreja Batista da Pituba, Senhor. Continua, Senhor, dando, ó Deus, sabedoria, discernimento, visão espiritual, ó Deus, ao nosso líder, Pastor Abimael, Senhor, juntamente, ó Deus, com a sua liderança, a diretoria da igreja, os líderes ministeriais, Senhor. Que a cada dia, ó Deus, tu possa suprir as nossas necessidades. E agora nos dá, ó Deus, um tempo de celebração e louvor ao teu nome, o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Oramos assim, agradecidos, e te pedimos essas coisas com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor fale ao seu coração através dessa canção. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Quebrantando o coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Quebrantando o coração move o coração de Deus. Quebrantando o coração traz o céu pra nós. Quebrantando o coração move o coração de Deus. Quebrantando o coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Quebrante-se na presença do Senhor.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nesta manhã nós vamos meditar sobre um personagem bíblico que é muito importante para a minha vida. Toda vez que eu estudo sobre a sua biografia eu sou tocado. Estou falando do apóstolo Paulo, que antes de se encontrar com Jesus tinha o nome de Saulo. O texto que vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. E o tema que quero refletir com vocês nessa manhã é transformado de dentro para fora. Transformado de dentro para fora. Diz assim a palavra de Deus, Atos 9, de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Esse texto, ele está num contexto em que a igreja de Jesus Cristo era perseguida. Jesus já havia ressuscitado, já havia retornado para o céu. E Saulo, ele era um dos perseguidores ferrenhos da igreja de Cristo. Ele, inclusive, estava presente no momento em que Estevão, um dos primeiros mártires da igreja cristã, foi apedrejado até a morte por perseguição, porque pregava o evangelho. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 3. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo, então, ele era um grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo. E ele sabia que havia um grande número de cristãos numa cidade próxima a Jerusalém chamada Damasco, e essa cidade estava sendo abençoada com a mensagem do evangelho, com a mensagem do cristianismo. E Saulo desejava dar um basta nessa situação. Então ele pede autorização às autoridades para ir até Damasco buscar aquele que ele chamava de os do caminho, ou seja, aqueles que pregavam que Jesus era o único caminho que conduz ao céu. Atos capítulo 9, versículo 2 diz assim: Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então esta era a intenção de Saulo, ir até Damasco e trazer preso, ainda que acorrentado se necessário fosse, os cristãos que estavam pregando o evangelho ali, para que ficassem presos em Jerusalém. Na estrada que levava para a cidade de Jerusalém, ele foi surpreendido. No versículos 3 e 4 do texto que lemos diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele caminhava acompanhado de algumas pessoas, indo em direção a Damasco para trazer presos cristãos, e de repente apareceu um resplendor, uma luz muito forte. E a expressão bíblica é uma luz vinda do céu. E uma voz ecoou daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Paulo levava dentro de si um vazio. Ele desejava preenchê-lo de várias maneiras, mas tudo que ele viveu, tudo que ele já experimentou, não foi suficiente para preencher o vazio que ele levava em seu coração. Por isso, todas as vezes que na verdade ele perseguia os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus Cristo. A luz, ela resplandeceu diante dele de maneira tão intensa que ele caiu e não pôde enxergar. E diz o texto que ele ficou 3 dias, durante os quais ele não comeu nem bebeu. O que ele ficou fazendo durante esses 3 dias? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa realidade daqui a pouco. Ele não enxergava nada ao seu redor, mas ele podia olhar para o seu interior, ele podia olhar para dentro de si e tentar encontrar a razão pela qual o vazio persiste. Está ali, está presente em sua vida. Ele pôde refletir e tomar decisões que resultariam na maior e mais importante transformação de sua vida. E ele passou esses 3 dias em oração. Atos capítulo 9, versículos 10 e 11 diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Durante esses 3 dias, ele esteve em atitude de oração. Ele esteve refletindo, fazendo aquela reflexão introspectiva, olhando para dentro de si mesmo e procurando enxergar o que precisa mudar para que esse vazio fosse preenchido. Ele olhava para dentro de si e deixou descobrir, ele pôde descobrir o tamanho do vazio que estava dentro dele. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que Paulo, por certo, descobriu ao longo desses 3 dias que ele não pôde ver, mas ele pôde olhar para dentro de si e ser transformado de dentro para fora. Em primeiro lugar, ele viu que ele era um homem de alma grega. A expressão bíblica em Atos 22, de 1, versículos 1 e 2 diz assim: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse. Observe que o texto descreve que ele de repente começou a falar em aramaico, porque normalmente ele falava em grego. Ele era um homem de alma grega, ele falava fluentemente o grego e ele pôde também participar de toda a cultura grega, mesmo sendo um judeu criado no ambiente judaico. Mas ele era alguém de alma grega, no mundo grego. Inclusive, os historiadores apontam que ele estudou nas universidades da Grécia em sua época. E ele travava diálogos filosóficos com os filósofos da época. A Grécia era o berço da filosofia. E ali estavam os homens mais inteligentes do mundo. Saulo era um deles e estava ali travando diálogos filosóficos com aqueles homens. Nós encontramos um registro interessante que vale a pena a gente ler, que se encontra em Atos capítulo 17, versículos de 18 a 23, e eu quero ler esse texto com você. Diz assim: Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir da última novidade. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então,
Paulo, ele já havia tido aquela experiência com Jesus. Esse texto já é ele testemunhando dos seus acontecimentos no final da sua carreira, né? No final da sua vida, e ele descreve que estava travando um diálogo filosófico com os sábios da Grécia. Então ele era um homem de alma grega, ele era um homem que tinha bastante bagagem, bastante conhecimento. Mas ele descobriu que todo conhecimento é muito importante. Saber e aprofundar mais o conhecimento é muito bom, mas de nada adianta se ele não estiver a serviço do Senhor, se a sua vida não estiver de acordo com o que Deus quer. Vale a pena aprofundar nos estudos, vale a pena ir além, vale a pena fazer mais um curso, vale a pena fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Quanto mais estudar é muito bom, mas lembre-se, o vazio do coração só pode ser preenchido com Jesus. E Jesus, então, na sua vida, fará com que toda essa bagagem acadêmica seja canalizada para os propósitos de Deus na sua vida. Foi isso que Saulo descobriu durante aquele tempo, que ele estava olhando para dentro de si e buscar essa transformação de dentro para fora. Segundo lugar, ele viu que ele era um homem de alma romana. Ele era um homem de alma romana. Vale a pena lembrar que naquela época Roma dominava o mundo e a Palestina estava sob o governo de Roma. Então alguém que possuísse o título de cidadão romano era alguém com privilégios políticos, era alguém com prestígio na sociedade, era uma pessoa muito benquista, invejada, era uma pessoa que todos queriam ser igual e estar próxima. E Saulo era um desses homens, ele era um homem de alma romana. E inclusive a lei protegia quem tinha o título de cidadão romano, dando-lhe alguns privilégios no momento em que ele precisasse enfrentar a lei. E Atos capítulo 22, versículos 24 a 28, nós lemos assim: o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião, foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Ao ouvir isso, o centurião foi falar com o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por essa cidadania? Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Então ele era um homem que tinha privilégios, ele era um homem que tinha prestígio político, ele era um homem que tinha alta reputação na sociedade. A Palestina era governada por Roma e ele vivia naquele ambiente, então tinha livre trânsito, podia falar com as autoridades, podia buscar autorização. Ele era um homem importante. Saulo era uma pessoa de prestígio e gozava de muitos privilégios na sua época por ser um cidadão romano. Porém, naquele tempo ele olhou para dentro de si e ele percebeu que todo prestígio, toda projeção social, todo ganho, todo bem-estar que aquilo tudo poderia lhe proporcionar não preenchia o vazio que ele levava dentro de si, porque só Jesus preencheria o vazio do seu coração. Então, olhando para dentro de si, ele percebeu que buscar privilégios e prestígio não é suficiente para ter paz no coração. Eu não sei como está a sua vida, o que você tem vivido, e eu quero lhe parabenizar se você gosta de algum prestígio na sociedade, se você é uma pessoa benquista, se você é uma pessoa de projeção social, mas eu quero dizer que nada disso tem valor se Jesus não for o dono do seu coração e da sua vida. O maior privilégio que um homem pode ter é a certeza da presença de Jesus no seu coração. Em terceiro lugar, Saulo viu que ele era um homem de alma judaica, um homem de religiosidade e alma judaica. Ele era um religioso e ele viveu toda a experiência religiosa dos judeus. Ele era um homem de profundo envolvimento e conhecedor de todo o Antigo Testamento. Ele praticava as leis judaicas e era um homem extremamente religioso. Nós lemos sobre isso em Atos 22:3, por exemplo, quando ele diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade.
fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Então ele era um homem com profundo envolvimento religioso, uma prática religiosa, uma conduta religiosa, conhecedor e praticante rigoroso de toda a religiosidade judaica. E interessante que ele menciona, fui criado aos pés do grande e renomado mestre Gamaliel. Gamaliel era um homem de grande renome, era um homem que gozava de prestígio por ser apontado como um homem respeitadíssimo no mundo religioso judaico. Atos capítulo 5, versículo 34, nós lemos assim sobre Gamaliel. Mas foi um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantando-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então o texto faz uma observação sobre Gamaliel. Ele era respeitado por todo o povo. E foi exatamente esse o mestre que ministrou sobre a vida de Saulo, fazendo dele um discípulo do mestre Gamaliel. E ele, além de ter sido criado aos pés de Gamaliel, pertencia a um grupo religioso chamado fariseu. Ele era um homem fariseu. Naquela época, os judeus tinham alguns grupos, que eram chamadas às vezes de seitas, de grupos religiosos, facções religiosas dentro do mundo judaico. Tinha os saduceus, tinha os zelotes, tinha os fariseus, e Saulo ele era um homem fariseu. No versículo 6 de Atos 23 ele diz assim: então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus. Os saduceus não acreditavam que havia vida após a morte, mas os fariseus sim. Diz a palavra de Deus em Atos 23, versículos 7 e 8. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia foi dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Então Saulo fazia parte desse grupo dos fariseus. Os fariseus eram o grupo religioso, a seita religiosa mais radical dentro dos judeus, porque eles eram muito rigorosos, muito legalistas e também se ocupavam de verificar se as outras pessoas estavam praticando a religião certa, se estavam quebrando os mandamentos, se estavam infringindo as leis do judaísmo. A palavra de Deus diz assim em Atos 26, 5: e eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então os fariseus, eles faziam parte do grupo mais rigoroso, mais fanáticos, mais fundamentalistas da lei e das doutrinas do judaísmo. E Saulo viveu essa prática religiosa, mas olhando dentro de si, ele descobriu que religiosidade, por mais rigorosa que seja, não é suficiente para preencher o vazio que o homem traz dentro de si. Eu não sei como está a sua vida religiosa, se você é uma pessoa praticante na sua religião, mas eu quero dizer para você que não basta ser praticante de religião, é preciso ter Jesus Cristo no coração. Posso ouvir um amém? Todo o prestígio e toda a projeção social na vida política não lhe preencheu o vazio religioso. E toda a prática religiosa, todo o envolvimento da religião não preencheu o vazio do seu coração. Todos trazem dentro de si um vazio. E há quem diga que todos têm dentro de si um vazio exatamente do tamanho de Jesus. E foi exatamente isso que Saulo descobriu, aqueles 3 dias em que ele viveu em oração, olhando para dentro de si. Não podia enxergar para o lado de fora, mas teve a oportunidade de enxergar para o lado de dentro. E ele então, olhando para dentro de si, descobriu que o vazio que ele tinha só podia ser preenchido por Jesus. Ele então renunciou tudo aquilo que não era tão importante, tão prioritário, e colocou Jesus em primeiro lugar na sua vida. Passados 3 dias durante os quais não enxergava fisicamente, durante os quais não comeu nem bebeu, ele pôde fazer essa grande descoberta. E Ananias foi escolhido por Deus, por Jesus, para ir
até a rua chamada direita, ali na casa de um homem chamado Judas, e pôde encontrar-se com Saulo na cidade de Damasco. E a palavra de Deus nos diz assim em Atos capítulo 9, versículos 17 e 18. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh glória! Preste atenção no que diz o texto. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente. Levantando-se, foi batizado. As escamas que caíram de seus olhos representam tudo que ele precisou renunciar, tudo que ele precisou abandonar, tudo que ele reconheceu que não era tão prioritário, tão importante assim. Talvez tenha vivido a vida toda gozando todo o privilégio de ser um homem muito culto, de falar diversos idiomas, inclusive fluentemente o grego, ter participado de diálogos profundos com filósofos. Após ter analisado a sua vida política e social e ver que gozava de grandes prestígios, de grandes privilégios, após ter analisado a sua vida religiosa e ver que ele era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, tendo sido criado por um dos mais importantes médicos, ele percebeu que isso tudo ficava em segundo plano. As escamas caíram de seus olhos. Ele pôde então enxergar Jesus Cristo, o autor da fé, o Salvador, Senhor dos Senhores, que naquele momento se tornou o Salvador da vida de Saulo, e Saulo agora teve a vida transformada de dentro para fora, e não mais era chamada de Saulo, agora de Paulo, servo do Senhor Jesus, apóstolo escolhido por Deus para ser testemunha de Jesus para os estrangeiros, para os gentios, para as pessoas que falavam outros idiomas, não apenas para os judeus, mas para os estrangeiros. Viva agora o seu tempo de transformação. Encontre-se com Jesus. Faça desse momento de oração que teremos a seguir a sua oportunidade de não olhar para fora, mas olhar para dentro e identificar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser transformado. E encontre em Jesus o único poderoso que pode transformar a sua vida. Que Ele nos abençoe nessa noite e que você tenha preenchido o vazio por Jesus, que entrará em sua vida e fará toda a mudança. Posso ouvir um amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aventura? Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. O nosso time do Ministério BP Kids está sempre pronto para ajudar você a conhecer mais sobre Jesus e andar nos caminhos do Senhor. O nosso livro principal é a Bíblia, a Palavra de Deus. É dele que saem os ensinamentos e as histórias. Conhecer mais sobre Jesus e seu amor e sobre os personagens bíblicos nos ajuda a entender que Deus é todo-poderoso e soberano. No primeiro episódio dessa série, nós já vimos a primeira pessoa que foi transformada depois que teve o encontro com Jesus. Vocês lembram quem foi? Muito bem, Bartimeu. Bartimeu era cego e ele foi curado por Jesus. Mas para isso, ele precisou ter muita fé e ir até o encontro com Jesus. O versículo que você decorou durante essa semana foi: Jesus respondeu: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Lucas 18, 27. É isso aí, guarde sempre a mensagem da Bíblia na sua mente e no seu coração. E o versículo de hoje é: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me inteligência para entender os teus mandamentos. Salmos 119, 73. E agora vamos ver qual vai ser o encontro transformador de hoje? Quem será que vai ser transformado por Jesus? Vamos lá? E aí, crianças, como que foi a semana? Eu espero que estejam todos bem. Eu já estava morrendo de saudade de vocês. E vamos continuar com o nosso quadro Você Sabia? Lembrando que a gente vai iniciar com quiz, com perguntas, na qual vocês têm que tentar acertar a resposta. E no final a gente finaliza com as curiosidades. Vamos lá? Bom, vamos à primeira pergunta do nosso quiz. Quantos discípulos Jesus tinha na época em que viveu aqui na Terra? Vamos às opções? Letra A, 20 discípulos. B, 12. Letra C, 8. Ou D, 17 discípulos. Vamos ao tempo? E aí, já sabem a resposta? A, B, C ou D? Bom, a resposta correta é a letra B. Ou seja, quando Jesus viveu aqui na Terra, ele teve 12 discípulos. Depois, eu vou perguntar para vocês, na semana que vem, o nome desses 2 discípulos. Então, pesquisem, porque vai ter pergunta semana que vem relacionada a esses 12 discípulos de Jesus, tá? Quem foi que andou sobre as águas para ir encontrar com Jesus? Foi João, letra A, B, Pedro, C, Davi ou D, José? Vamos dar um tempo para vocês pensarem. E aí, letra A, B, C ou D? Vocês já sabem a resposta? Foi a letra B, ou seja, foi Pedro. Pedro foi quem andou sobre as águas para ir encontrar com Jesus. Temos mais um quiz ainda. Vamos lá? Qual o nome do último livro da Bíblia? Seria Gênesis, letra A. B, os Salmos. C, Apocalipse. Ou D, Atos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí? A, B, C ou D? Qual será a resposta? A resposta correta é a letra C, Apocalipse. Esse é o último livro da nossa Bíblia, certo? Então vamos fechar com as nossas curiosidades? Bom, você sabe qual a pessoa mais velha que já existiu? Vocês têm ideia? Qual seria essa pessoa e qual a idade que ela tinha? Bom, hoje em dia as pessoas vivem em média aí de 80 até 100 anos no Brasil. Mas antigamente a gente vivia muito mais, lá na época do início, né, do Antigo Testamento. E a nossa Bíblia ela relata o quê? Que o homem mais velho foi Matusalém.
Ele morreu, sabe quantos anos? 969 anos. Já pensou? É muito tempo, né? E, para fechar, a gente vai falar um pouquinho do quanto que Deus, além de ser poderoso, é muito cuidadoso, né, na criação da terra, para que a gente possa sobreviver bem. Então, Ele preparou tudo para que a gente possa viver aqui bem, feliz, nesse mundo. Ele pensou em tudo, olha só. Além da gente ter aí, de acordo com os cientistas, que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, que a Terra é, além disso, o quinto maior planeta do Sistema Solar, e é o único, que contém uma camada de gases, né, na atmosfera em volta dele, que garante as condições para que a gente possa existir, para que a gente possa viver aqui, né? E 70% ainda da superfície do planeta é coberta pelo quê? Por água, estado líquido. E a água é exatamente o elemento essencial que a gente precisa para poder existir e para que outras formas de vida também possam existir. Deus é maravilhoso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso Você Sabia de hoje. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomum. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo. Muito interessante. Cansado. Também acabei todos os projetos que eu podia acabar. Isso tá fazendo um barulho esquisito. Papai? Você tá dormindo, papai? Hã? Oh, não, filho, que é isso? Imagina. Papai tava lendo aqui, ó. Olha que coisa interessante o papai tava lendo aqui na Bíblia. Vem pra cá. Olha só. As tuas mãos me fizeram e me transformaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Muito legal, né, pai? Filhos, a gente acabou de ler o Salmo 119, versículo 73. Aqui Deus está dizendo que a gente tem que ter sabedoria para escolher, fazer as boas escolhas, saber o que é certo, o que é errado e saber o que vai colocar aqui, ó, dentro da cachola. Olha o barulho de novo, pai. Ixi, que barulho estranho. Era só para tocar música de louvor. Mas você tá fazendo esse barulho? Ninguém merece esse barulho. Esse barulho me dá uma dor de cabeça, né, pai? É verdade, filho, muito estranho. Era só para tocar as músicas de louvor que a gente colocou o rádio. Vamos procurar uma chave de fenda na oficina, ver se a gente abre ele de novo, para ver se ele transforma de novo? Vamos lá então. Papai, explica isso aí que decidiu que é certo. E pai, essa foi boa, hein? Boa pergunta. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra quando mamãe diz assim: filhos, tem que fazer a tarefa da escola hoje. Vocês preferiam fazer a tarefa ou vocês preferiam assistir TV? Assistir TV. Pois é, só que quando a gente pensa com Jesus, a gente tem que pensar o que é certo fazer. E nesse caso, o que é certo fazer? E ia fazer atividade. Fazer as atividades. Então imagine agora que vocês estão assistindo um filme e começa a passar umas cenas violentas. Vocês acham que se a gente fosse pensar igual a Jesus ia fazer o quê? Ele ia parar de assistir o filme e ia brincar? Ele ia parar de assistir o filme e brincar. Pronto. Então o pensamento é exatamente esse. A gente tem que pensar como seriam as decisões de Jesus e ele sempre vai tomar decisões boas, entendeu? É por isso que a gente tem que pensar assim. Vocês entenderam agora porque Jesus ensina que a gente tem que tomar boas decisões? A propósito, o papai estava pensando, lendo uma história outro dia de um dos caras mais importantes da Bíblia. Mais importante que Jesus, papai? Não, filho, mais importante que Jesus não, né? Ninguém é mais importante que Jesus, que Deus na Bíblia. Mas era um cara
que ele não conhecia Jesus e ele não era um cara legal. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele se transformou. Vamos assistir essa história? Vamos ligar nossa app? Bora. Vamos então. Olá, eu sou a Fafá, sua assistente do aplicativo Transformers 2020, um aplicativo de histórias fantásticas e transformadoras. E este é o meu assistente de última geração, o Romeu. Que bom que você acessou o meu aplicativo, desenvolvido por Guto e Associados, inspirados por Jesus. Estou à sua disposição. Muito bem, vi que você acessou uma história e ela é incrível. Essa história é uma das maiores transformações já vistas. Transformou a mente e o coração de um homem que foi muito especial para a missão que Jesus deixou para nós, levar o Evangelho para todas as pessoas. Essa história faz parte da vida de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Mesmo sendo um aplicativo de tecnologia de ponta, conta histórias muito antigas, mas que até hoje nos ensina que sempre que alguém se encontra com Jesus, acontece uma transformação. Jesus transformou o coração de Saulo e também mudou seu nome para Paulo. Saulo, antes de conhecer Jesus, não gostava dos seguidores de Jesus. Ele trabalhava para colocá-los na cadeia e perseguiam todos os cristãos. Ele era um homem muito estudioso e religioso e respeitado. Um dia, Saulo estava viajando para a cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Quando ele viu uma luz no céu que brilhou ao seu redor, a luz foi tão forte que ele caiu no chão. E ele ainda ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo ficou assustado e perguntou: quem é você que está falando? A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante do chão, entre na cidade e alguém ali dirá o que você deve fazer. Quando Saulo se levantou, muito assustado, abriu os olhos e já não enxergava mais nada. Os homens que estavam viajando com ele ficaram também assustados. Eles ouviam a voz, mas também não puderam enxergar a luz. Os homens não viram ninguém. Então levaram ele para a cidade de Damasco. E lá por 3 dias Saulo esteve cego, não comeu, não bebeu. Mas, como Deus é muito bom, lá tem um discípulo chamado Ananias. E Jesus deu uma visão a ele e chamou ele à noite. Ananias, Ananias. Ananias respondeu: eu estou aqui, Senhor. Levante e vá à casa de Judas. Vá na rua à direita. Tem um homem lá chamado Saulo. Não, Senhor, eu também tenho ouvido sobre Saulo. E o que ele tem feito? Muitas maldades com o povo. Ele quer prender e matar todos os que adoram o nome do Senhor Jesus. Ananias ficou com medo de obedecer a Deus. Mas Deus disse: vá, este homem é escolhido por mim para ensinar. Então Ananias foi e obedeceu a Deus. Quando chegou a casa, encontrou Saulo orando e chegou bem perto e orou com ele e disse: o Senhor me enviou para curar você da cegueira. Você pode ver de novo e seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, Saulo pôde ver. E o seu nome, Saulo, mudou para Paulo. Agora, ele era um novo homem, porque servia a Deus. Não perseguia mais os cristãos. Paulo agora amava Jesus, seguia os seus ensinamentos. Ele pregava a sua palavra e cuidava dos que criam na salvação de Jesus. Viajava para lugares distantes, ensinando os povos sobre o amor e a vida de Jesus. Ele foi transformado na mente e no coração. Até a próxima história. Quando você quiser que o meu assistente Romeu conte a história, clique na opção Assistente Romeu.
antes de apertar o botão Enter. Obrigada por acessar o aplicativo Transformers 2020. Caramba, pai, que história! Isso foi sensacional. Pois é, filho, foi legal, né? Imagine, Paulo foi um dos homens mais importantes da Bíblia. Ele foi um dos grandes missionários. Pregou a palavra de Deus por todo canto que ele podia. Mas ele só foi isso porque ele se transformou. Ele teve um encontro com Jesus e se transformou. Deus é muito bom, filho. Jesus é muito bom pra gente. Ele está sempre perto da gente para ensinar o que é bom, quais são as boas decisões e sempre transformar a gente. Papai, Jesus pode transformar qualquer pessoa? Sim, filho. Jesus pode transformar qualquer coisa. É só a gente buscar e orar. Vamos fazer isso agora? Jesus, obrigado porque o Senhor está perto de nós sempre. Transforma meu coração com muito amor. Transforma minha mente para que eu tenha sempre bons pensamentos e faça boas decisões. Eu oro em seu nome. Amém. Amém. E o rádio, papai? O rádio está consertado. Agora é só louvor. Vamos ligar? Bora. Cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas. Cantando na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição. Nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo. Todo tempo vou cantando. Na prisão, Paulo e Silas. Olha que lição, Paulo e Silas. Gente, vocês viram nosso amigo Transformers por aí? Ele sempre nos ajuda a relembrar o que nós aprendemos com a história. Ó. Olá, que bom que você chegou. Vamos relembrar o nosso versículo de hoje? Olha só. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Está lá em Salmo 119, 73. A Bíblia nos ensina que foi o Senhor Deus que nos criou, do jeitinho que nós somos, e Ele nos fez para louvor e adoração, somente a Ele. Deus sabe exatamente quem nós somos e exatamente daquilo que nós precisamos. Quando Ele transforma alguma coisa em nós, é porque Ele sabia onde estava o problema e onde precisava ser transformado. Ele conhece a gente com a palma de suas mãos. Ele gosta de transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. A vontade dele para a nossa vida é sempre perfeita. Me ajudem a decidir sobre algumas coisas agora. Raiva ou alegria? Medo ou coragem? Tristeza ou alegria? Nojo ou alegria? A gente sempre quer escolher bem, mas às vezes não é fácil controlar nossas emoções, nossos pensamentos e nossas atitudes. Veja lá a história de Saulo. Ele era um homem tão inteligente, mas usava seu conhecimento e seus pensamentos para o mal. Ele também tinha muita raiva no seu coração, uma emoção que atrapalha a gente ver o amor de Deus. Quando ele encontrou com Jesus, muita coisa mudou. Ele tomou um susto e ele ficou com medo naquele momento. No início, os pensamentos ficaram confusos. Ele não entendia mais o que estava acontecendo. Estava com muito medo, porque aquele encontro com Jesus o pegou de surpresa. Jesus queria que ele parasse para pensar no que estava fazendo, que era muito ruim. Saulo ficou 3 dias sem enxergar. Nesses 3 dias, ele apenas pôde conversar com Jesus e com ele mesmo. Ele entendeu 3 coisas. Primeiro, que a raiva pode se transformar em alegria e que os pensamentos ruins podem se transformar em bons e positivos. Segundo,
Quando Jesus está no comando, no controle de nossa vida, somos vitoriosos e escolhemos sempre certo. Terceiro, que ele tinha uma missão de vida que só ele poderia cumprir. Que missão é essa? Se tornar um dos maiores missionários da história do cristianismo, que são pessoas que levam a mensagem de Cristo, da salvação de Jesus por toda parte. Paulo viveu grandes aventuras. Ele saiu anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Vamos colocar Jesus no comando dos nossos pensamentos e das nossas emoções? Todos os dias, tenha sempre um encontro transformador com Jesus. Opa, chegou o e-mail. Deixa eu ver de quem é. Ah, do professor. Caro assistente Daniel. Aqui no Congresso estamos estudando muito, mas tenho percebido que a ciência, apesar de ter resposta para muitas coisas, não tem resposta para as questões do coração. Vi o resultado de sua última experiência e gostei bastante. Ela foi eficaz para limpar o coração. Quando eu retomar, quero que você me ensine. Agora estou pesquisando como podemos transformar as pessoas que estão tristes e abatidas. Mas está muito difícil de achar uma resposta científica assim. Assim que eu tiver novidades, te aviso. Continue por aí suas experiências. Boa sorte. Até logo, professor Tiago. Bom, como ele disse ali, ele está procurando resposta para as pessoas que são tristes e abatidas. Vamos fazer uma experiência que eu vou fazer com vocês. Olha, esses balões fingem que são pessoas tristes e abatidas. Bem, aí, quando elas reconhecem que Jesus é o seu único Salvador, ela deixa elas felizes. Olha que felicidade que elas ficam. Deus nos enche de alegria. Nossa. E enche mesmo. Agora vamos ver com o balão vermelho. Nossa. Olha como Deus nos enche. Viu? Agora eu vou te ensinar como vocês fazem essa experiência em casa. Você vai ter que botar vinagre em uma garrafa. Vai ter que pegar o balão da quantidade de garrafas que você quiser e vai ter que botar um pouco de bicarbonato de sódio neles. Para você ficar feliz assim, você tem que reconhecer que Jesus é seu único Salvador, porque ele vai perceber isso e vai te deixar assim. Até a próxima! Olá, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para mais uma oficina de ideias criativas. Sabe, crianças, Jesus é muito poderoso mesmo. Ele sempre nos ajuda em tudo. Para Ele, nada é impossível. Mas precisamos entender qual a sua vontade para nós. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para nossas vidas. Sabedoria e bons pensamentos é o que Jesus quer que tenhamos no nosso dia a dia. Agora, vamos para a nossa oficina. Vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar e mãos na massa. Hoje eu vou ensinar a fazer uma mão biônica. Para isso, você vai usar um papelão 11 por 11 para fazer o apoio da mão. Para fazer a mão, você vai usar um papelão e um papel para você estar forrando a sua mão depois de pronta. Vamos precisar também de palitos de churrasco e um canudo. Vamos precisar também de cordões, no tamanho mais ou menos de 30 centímetros cada um. São 5 pedacinhos. Para o canudo, você vai cortar 5 pedacinhos. Os pedacinhos maiores são 5 e os menores 25. Vamos lá? Para você fazer a mão, você vai colocar a sua mão no papelão, riscar. Você vai riscar. Riscou a sua mãozinha toda no seu braço.
E na hora de cortar, você vai cortar quadrado, o dedo vai ficar quadrado. Vamos lá? Eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu vou cortar direitinho. Vamos colar um palito no outro para fazer a sustentação da mão. Cola atrás. Tá vendo? Recortei. Ela ficou assim. Colei o palito aqui e forrei. Agora nós vamos dobrar para fazer a junta do dedinho. Para isso, você vai fazer isso com a régua. Uma, duas. Vamos colar aqui. Vamos passar o cordão pelo canudo. E aqui vai dar um nozinho. Pode reforçar bem esse nozinho para criança. Eu dou uns 3. Vai fazer isso em todos os dedinhos. Aí estica, enfia a sua mão aqui e mede o seu dedo, tá vendo? E aqui vai dar um outro nozinho. Vai pegar assim
Ó, dobrar aqui e passar. Tá vendo, crianças? Ó, fazer um outro nó. E aí vai ficar aqui para você enfiar o seu dedo. Tá vendo? Faça isso em todos os dedos. A nossa mão ficou assim. Agora você vai enfiar a sua mão por aqui. E em cada dedo você vai colocar um cordãozinho. Acertar tudo direitinho. E ó, só brincar, crianças. Beijo! Gente, vocês viram que encontro maravilhoso e completo foi o de hoje? Paulo precisou passar por uma grande prova. Ele ficou 3 dias sem enxergar nada, mas a transformação foi total. Valeu ou não valeu a pena? E você, quer também ser transformado por Jesus? Lembre sempre de perguntar o que Ele quer mudar em sua vida. Vamos encontrar com Ele agora orando? Repete comigo aí. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos transforma com o seu amor tão grande. Nos ensina a sempre fazer o bem e a guardar a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E não se esqueça de fazer as atividades que estamos enviando para os pais de vocês. Lá tem as leituras bíblicas para vocês fazerem todos os dias e muita coisa legal. Uma boa semana para vocês, Deus abençoe e até a próxima. Vamos orar? Pai amado, só Jesus Cristo pode transformar o nosso viver. Só Jesus Cristo pode nos mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E agora eu oro com essa pessoa, Pai, e que ela possa orar ao Senhor dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Eu te peço perdão, eu abro o meu coração. Vem, Jesus, entra na minha vida. Transforma de dentro para fora. Tira aquilo que tem sido prioridade na minha vida e coloca em segundo, terceiro e quarto plano. E venha e ocupe o primeiro lugar na minha vida. A partir de agora, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai amado, abençoa essa vida com toda sorte de bênção. Que os medos, os temores vão embora. E que a graça salvadora de Cristo Jesus inunde a sua vida, a sua família, todos em sua casa. E que esta casa seja abençoada pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer pela sua presença conosco neste culto. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Quero pedir que você faça um like aí, clique no like. E agora também eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, pedindo que a graça de Jesus seja sobre a sua vida. Tenha um restante de domingo abençoado e às 18 horas, juntos aqui em mais um culto, quando nesse domingo vamos rememorar o sacrifício de Cristo na cruz por nós, celebrando a ceia do Senhor. Separe um cálice com suco de uva, um pedaço de pão e às 18 horas vamos celebrar a ceia juntos. Que Deus a todos nos abençoe.